Eu já disse e vou repetir. Fazendo as devidas correções, né, apelando a uma expressão em latim, querido Fábio França, mutatis mutandis. Momento cultural. Conhecido, né? Isso aqui, nessa altura, quem sabe um pouco latim, falei, é extremamente cultural. Alguns não conhecem. Mutatis mutandis. Mudando o que tem de ser mudado, eu sou favorável à reforma. Precisa fazer a reforma, está quebrado, não tem jeito, o sistema quebrou, pronto. Tem que ser negociado com a sociedade. Eu já disse que eu não tenho sobre isso, eu não sou uma pessoa mística. Eu sou uma pessoa religiosa, é diferente. Eu sou católico. E eu costumo brincar assim, tem bicho mais desconfiado que católico. A gente ali olha, ficamos com os milagres que Cristo fez, mais uns 2 ou 3, e olha lá. Né? A gente desconfia muito dessas religiões que fazem milagre todo dia. Né? Gente que faz mais milagre por dia do que Cristo a vida inteira. Né? Tá. Então eu não sou místico, não tenho assim, não me apego a abstrações. Então vou dizer assim, reforma tem que economizar 1 trilhão em 10 anos. Eu pergunto, por quê? Não, eu sei que é bom. E se fossem 2 trilhões? Melhor. Mas e se não der para economizar 1 trilhão porque tem que negociar com os russos? Vocês conhecem a expressão negociar com os russos, não é isso? Que o Garrincha perguntou para o Feola técnico, o Feola passou todo o esquema ali, Fábio. Vamos aqui, vamos ali, depois o outro vai, outro penetra, outro corre por aqui, tal, não sei o quê, pá, e gol. Isso Garrincha, no treino, na conversa. No treino, na conversa. Garrincha, na sua simplicidade, perguntou, mas professor, já combinou com os russos? Quer dizer, é teu adversário, né? O adversário também joga. E às vezes se parte do princípio que o adversário não joga. Eu já sou velho bastante, nos meus 47 anos, não, 57. Nos meus 57 anos, corpinho de 56, para saber que é preciso negociar em política. E a reforma só vai ser negociada se o presidente Jair Bolsonaro passar a fazer uma política maiúscula que busque ganhar apoio no Congresso. Tá certo? Vai ter de enfrentar os opositores das reformas. As esquerdas vão ser contra. Sim, uma das razões porque são de esquerda é essa. Eles têm outra visão do mundo. Jogando o jogo da democracia é da democracia. Você vai fazer o quê? Ora, tem de conversar. Tem os setores que são contra, tem os interesses que estão sendo contrariados. É política isso. Isso hoje praticamente está reduzida, essa articulação está reduzida ao Rodrigo Maia, ao presidente da Câmara, que virou uma espécie de primeiro-ministro para essa área, quiçá para outras. Só que ele tem as atribuições de presidente da Câmara, ele também não pode se indispor. Ele foi eleito ali com uma base ampla, inclusive com votos das esquerdas. Sim. O papel dele é manter o equilíbrio no legislativo, na casa do legislativo que ele preside. Então, quem tem de buscar a harmonia necessária para aprovar a reforma da Previdência é o presidente da República. Que, infelizmente, até agora, 2 meses e 11 dias de governo, com a devida vênia, só fez bobagem. Quando não ele, os filhos. É uma atrás da outra. É uma atrás da outra. São coisas espantosas. Que só dividem a sociedade, que criam um manto de burrice, de primarismo, de truculência no governo, que separa pessoas, não junta. Ele não entende a natureza mesma da democracia, a natureza própria, a natureza intrínseca da democracia. E qual é a natureza intrínseca da democracia? Você disputa o poder ligado a partidos, a grupos. A palavra partido vem da palavra pars, em latim, pars partem, que quer dizer um pedaço. Então, quem pertence a um partido, pertence a um pedaço da sociedade. Este pedaço
ao fazer a campanha, tenta convencer a maioria de que as suas soluções são as melhores. Mas as suas soluções não serão aplicadas apenas ao seu grupo, serão aplicadas ao conjunto da sociedade. De sorte que quando se vence a eleição, então aí você governa para todos. Infelizmente, o Jair Bolsonaro continua preso à ideia de que ele fala para a sua facção, de que ele fala para o seu grupo, de que ele fala para a sua turma. E esta é a pior coisa que ele pode fazer, é a pior escolha que ele pode fazer. Então, quando se faz essa crítica, a diferença do que diz esses idiotas das redes sociais que ficam ali achando que ainda estão disputando a eleição, achando que vão conseguir eliminar os adversários, em vez de dialogar com eles e de vencê-los no debate. Quando ele faz quando eu faço essa crítica, eu não estou fazendo uma crítica para derrubar o governo. E também não estou me justificando, não, até porque eu não sou megalômano a ponto de achar que eu consigo derrubar governo. Esse é outro maluco que tem por aí que acha que derruba governo, não sou eu. Assim como tem um maluco à distância que acha que manda no governo. Pisa no cocô de urso da Virgínia e depois vem tentar dar opinião no governo. Eu não sou desse, não. Eu digo o que eu acho, o que eu considero funcional. E, obviamente, quando valores democráticos são agredidos, são atingidos, aí eu bato com a devida dureza e bato mesmo. Eu passei 13 anos batendo no PT, quando eu vi a coisa autoritária, porque eu não sou do tipo que põe a corda no próprio pescoço. Quando eu percebo uma agressão, uma liberdade fundamental, quando eu percebo uma agressão a um valor constitucional, eu vou apontar sim. Eu vou apontar sim. O governo Bolsonaro quer o meu apoio, quer no sentido de pode ficar eventualmente feliz com o meu apoio às reformas, que fique. Agora vai ter de me ouvir dizer que a sua articulação política é um desastre, que é autoritário, que faz besteira, que demoniza pessoas, que erra na condução política, que ouve um bando de acelerados na internet, que dá curso a mentiras. E acabou. Essa é a natureza da imprensa livre. Eu não tenho nem que colaborar, nem que não colaborar com o governo. Tenho que colaborar com a precisão e com a verdade dos fatos. Com a máxima possível. Você não dados. Porque opinião é fácil. Opinião, já disse, é como cotovelo, como traseiro. Todo mundo tem. Alguém poderia dizer, então, o Van Gogh só tinha uma, mas tudo bem. Ele cortou. É por vontade própria. Por vontade própria. Ah? Também não recomendo. Opinião todo mundo tem. A questão é saber se ela está sentada em objetividade, em fato, em dado, em número, ou não. Ah, mas não pode ter uma opinião que não tenha nada disso, que seja uma escolha moral? Pode. Claro que sim. Também pode, mas que isso fique claro. E se continuar no ritmo que vai, não vai dar certo. É simples. Parece que vão tentar arranjar as coisas. Parece. Mas não sei. Não sei. O Bolsonaro teve uma reunião com o Rodrigo Maia, que teria sido uma reunião proveitosa. Ato contínuo, ele vai e resolve demonizar uma jornalista. Com uma mentira escancarada, vigarista, produzida por canalhas. E agredindo, por consequência, toda a imprensa. Sim. Não é? Imprensa que seu filho ataca Carlos todos os dias nas redes sociais. E o pai já disse que gerencia seus posts. Eu terminei um post ontem no meu blog, hoje, na verdade, de madrugada no meu blog, com a seguinte recomendação. Fui eu que recomendei primeiro, outro depois saiu por aí colando, mas vai lá pegar a hora no meu blog que eu publiquei, que eu termino dizendo, vai trabalhar, Bolsonaro. Vai trabalhar, cara.
para de se comportar como um adolescente meio psicopata que fica plantando coisa nas redes sociais. Chegou a hora de trabalhar. Foi eleito para isso. Não para demonizar pessoas. Não para colocar a máquina do governo, inclusive, e a sua súcia na internet, para transformar pessoas em vítimas. Mormente porque baseado em uma informação falsa. Vamos começar a falar aqui, que talvez comece a organizar as coisas. Mais um militar nas redes sociais. Vamos lá. Reinaldo, o governo do presidente Jair Bolsonaro escala um militar para coordenar as redes sociais e reforçar a comunicação oficial do Planalto em uma tentativa de evitar novas crises na internet. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, o coronel Dídio Pereira de Campos, que já chefiou a assessoria de imprensa do Exército, vai comandar uma nova estrutura chamada Comunicação Global, que vai ficar responsável pelo monitoramento das redes sociais, publicidade oficial e criação de conteúdo. Eu espero que não se tente criar uma espécie de departamento de informação e propaganda. Para quem estuda a história brasileira, sabe que eu estou me referindo ao DIP, que era o aparelho de informação do Getúlio Vargas. Né? Com disposição, ali havia censura oficial, mas também havia a tal produção de conteúdo, que é muito engraçado. Quem estuda esse período, vai aqui uma dica muito interessante. Por favor, vejam a comunicação que o Stalin usava, vejam a comunicação que o Hitler usava, vejam a comunicação que o Getúlio Vargas usava. Tudo se parece muito. Aparece aquele protetor do povo, aquele pai do povo, amparando as criancinhas, sempre saudáveis, sorridentes, no nosso caso do Brasil, inclusive brancas necessariamente, à época, né? Porque, enfim, esse país branco, alemão, né? Ariano mesmo, né? As criancinhas brancas, lourinhas, lindas, e sempre o Getúlio sorrindo, olhando para o horizonte, e as criancinhas também assim, encantadas, olhando para ele. E esse material era espalhado. Eu torço para que seja uma comunicação profissionalizada, né? Também o general Rego Barros, o porta-voz, que tem se mostrado uma pessoa sensata, é um cara bem informado, bem-humorado, fácil no trato. Não vejo o general Rego Barros a praticar grosserias, pelo menos não imagino isso. Espero que passe um pouco esse padrão e que se lembre que o coronel Dídio Pereira se lembre que eles governam 204 milhões de brasileiros. E não o grupo que elegeu o Bolsonaro. Até porque Bolsonaro foi eleito por 37%, acho, dos eleitores brasileiros. Quando você tira os que votaram na Haddad, quando você tira os que não votaram, e os que votaram branco e nulo, dá mais ou menos isso. É da democracia, presidente legítimo. Mas os 55% de votos válidos, quando a gente vai ver em números, não é bem, representa outra coisa. Tem nesse grupo, atenção, eu estou passando aqui, como eu não sou de ficar lambendo bota de ninguém, eu estou passando uma informação que se o Bolsonaro for inteligente, o Dídio também, eu vou refazer a frase, se o Dídio for inteligente, vai saber que o Bolsonaro não foi eleito pelo terço. Bolsonaro não foi eleito pelo terço dos eleitores que queria Bolsonaro desde o começo. Ele foi eleito por aquele terço que podia ir para lá ou ir para cá. Foi para lá. Se foi, pode voltar. Basta que se desagrade. O desprestígio do governo é visível e alarmante. A última live do Bolsonaro teve uma audiência baixíssima. Acabou aquele negócio. Tal. Não adianta ficar botando robô na internet. Tem reforma para fazer, rapaz. Tem trabalho. Tem trabalho. Terenciano Esperança, meu avô, quando a gente ia apanhar café,
E quem apanha um café sabe que você pode usar uma luva, mas ferra toda a folha do café. Uma merda. Porque a colheita é manual. Você usa a luva, arranca folha nova. O negócio é fazer com a mão. Você faz com a mão, o que entra de farpa na mão, de noite, que você vai dormir, a mão, você tem um coração em cada dedo, latejando, cheio de farpinha. Né? Eu tenho até um texto que eu escrevi sobre isso, cheio de poesia, lindo. Mas meu avô, quando a gente começava a fazer muita piada, começar a conversar muito, não sei o quê, né? Meu avô dizia assim, chega de prosopopeia! Vamos trabalhar! O que eu queria falar? Prosopopeia, evidentemente, não é a figura de linguagem, porque prosopopeia, a figura de linguagem, é a personificação, né? Quando você usa um elemento inanimado e dá vida ao elemento inanimado. Momento cultural. A prosopopeia no sentido da conversa mole. Ô Bolsonaro, chega de prosopopeia, vai trabalhar. O trabalho liberta o homem, juro. Liberta, inclusive, dos preconceitos, da desinformação, da truculência. Né? Vai trabalhar. Fiz a conta dos votos aqui, 39,2%. 39,2%, um pouquinho mais de 37,8% que eu tinha falado. Esses foram os eleitores do Bolsonaro. Hã? Então a coisa pode mudar. E agora vamos ao caso da repórter, que é um troço inacreditável, espantoso. Aí. O presidente Jair Bolsonaro ataca na internet a repórter Constança Rezende, do jornal Estado de São Paulo, com base em uma publicação distorcida de uma conversa dela com um blog francês. E também o blog francês acabou de agora dizer que não é verdade. Na verdade, ela tinha conversado com um cara, um americano, que apareceu, dizendo assim, não, queria ter informações e tal, e não era nada disso. Bolsonaro usou uma postagem da página Terça Livre, que no título atribuiu à repórter uma declaração que ela não fez no áudio disponibilizado na internet, a de que teria a intenção de arruinar o senador Flávio Bolsonaro e também o governo, com uma série de reportagens sobre o relatório que mostrou as movimentações financeiras do ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz. A postagem de Bolsonaro incluiu ataques à imprensa em geral e ao pai da repórter, o também jornalista Chico Otávio, do jornal O Globo, que cobre a ação das milícias no Rio de Janeiro. Olha aqui. Numa síntese é a seguinte, apareceu um sujeito lá e quis falar com a Constança Rezende sobre o governo Bolsonaro, disse ele que estava fazendo um estudo entre Trump e Bolsonaro e não sei o quê, e num dado momento, na conversa, a conversa é truncada, a conversa é interrompida, mas dá para, em inglês, a Constança diz o seguinte, que o caso Fabrício pode arruinar o Flávio Bolsonaro. Que é verdade, né? Verdade absoluta. Pode ou não pode arruinar? Claro. Pode. Claro. Até porque está sem explicação até agora. A explicação que o Fabrício deu é explicação massinha 1. Para analfabetos ainda. Então pode arruinar. 2. Ela diz que, a depender do caso, pode dar até impeachment, que é perigoso. Uma coisa perigosa. E que por isso pode não ser investigado. O que é frustrante. É frustrante porque quando tem bandido que não é investigado, é frustrante. Em nenhum momento ela disse que ela queria arruinar o Flávio. Em nenhum momento ela disse que ela queria o impeachment do Bolsonaro. Isso é mentira. Como foi noticiado. E 3, ela disse que ela tem informações que vêm de fontes do COAF. Oh! Ela tem informações de fontes do COAF! Venham cá! A Lava Jato não foi feita de vazamentos? Desse assunto eu entendo. A Lava Jato não foi feita de vazamentos ilegais? Eu sou contra vazamento ilegal. Sempre fui. Não botaram uma gravação minha com a Andréa Neves como se fosse uma conversa imprópria? Andréa Neves, que era minha fonte, com quem eu nunca estive? Com quem eu nunca falei pessoalmente? E o que é que tinha na minha conversa com a Andréa Neves? Tá aí, todo lugar, vai procurar. Tinha uma matéria na Veja dizendo que o Aécio tinha uma conta nos Estados Unidos. Eu achei a matéria fraca. Estou conversando com a minha fonte. Ela falou da matéria, eu devo ter, acho que eu usei uma porcaria, ou sei lá o quê. E depois citei um poeta. Foi isso. A Lava Jato botou minha fala. A Lava Jato. Ou Polícia Federal ou Ministério Público botou minha fala no ar. Botou nas redes.
pegou o site que não gosta de mim e vazou. Até vazamento de conversa de jornalista, que não tem zero de crime. Aquilo era para tentar me tirar da Veja. Sim, eu pedi demissão da Veja. Eu não me senti confortável. Agora, buscar criminalizar jornalista, buscar criminalizar juízes, como vivem fazendo. Outro dia teve conversa do Gilmar Mendes sendo divulgada, fora de contexto, tentando criminalizar Gilmar Mendes. A Lava Jato vem fazendo isso. Bolsonaro só foi eleito por causa da Lava Jato e dos seus vazamentos. Agora tentam criminalizar vazamento do COAF? Não, eu não gosto de vazamento. Eu não gosto de vazamento. Eu era editora adjunto de política da Folha durante todo o Colorgate. 90% da investigação do Colorgate foi feita por jornalistas. Não com vazamento. Hoje tem jornalista que é porta-voz do Ministério Público, porta-voz do Dallagnol. Olha a dificuldade que eu noto na imprensa para noticiar esta porcaria dessa fundação. Ilegal. E agora, ó, botam o Sérgio Moro de ministro da Justiça, o rei da Lava Jato, que profissionalizou o vazamento, e aí reclama do vazamento do COAF. Ah, porque a Constância teria informações vazadas do COAF. Ela e todo mundo. E aí saem demonizando, colocam a foto dela na internet, saem perseguindo. Esse mesmo site fez uma outra coisa detestável, pegou uma Constância Reze. Isso. Rezende 2, que não é a Constância. Não, eu já denunciei, inclusive, lá no Twitter. Com opiniões ali de esquerda, não sei o quê, atribuindo a ela o que não é dela. Sim. Tem um perfil Constância Rezende, que não pertence a ela. O perfil, Isso, inclusive, trazia a foto dela e já foi eliminado do Twitter por desrespeitar as regras de utilização da plataforma. É inacreditável. Banditismo explícito. Ah, não, teria sido feito a partir do site francês. Então vamos falar do site francês, vai. O item 6. Vamos lá, então. Opa, eu dei uma pulada. Não, desculpa. Culpa minha. Não, culpa minha. Eu que avancei aqui. Vamos primeiro falar dos protestos de OAB. Da OAB primeiro? Vamos lá, então, Reinaldo. A Ordem dos Advogados do Brasil repudia o ataque feito pelo presidente Jair Bolsonaro, a repórter do jornal Estado de São Paulo. Em uma nota divulgada, a OAB disse que quando um governante mobiliza parte significativa da população para agredir jornalistas e veículos, abala um dos pilares da democracia. E é isso mesmo. É inaceitável. É simples assim. Até porque aproveitou o negócio para depois pegar o Chico Otávio no Globo, porque ele é pai da... É o fim da picada. É o fim da picada. Nem todo mundo, Bolsonaro, ter a relação que você tem com o Carlos. O Chico Otávio trabalha no Globo. A Constância trabalha no Estadão. São veículos, inclusive, concorrentes. Qual o sentido em citar o Chico Otávio? Pra quê? Não falava da é Constância. para parecer que tem uma conspiração. Né? A Berta e a Nera, a NJ, vamos lá. A Associação Reinaldo Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a Nacional de Editores de Revistas e a Associação Nacional de Jornais também reagem ao ataque ao presidente Jair Bolsonaro. Não, aliás, ao ataque do presidente à repórter Constância Rezende. Eles divulgaram uma nota de repúdio lamentando que o presidente da República reproduza pelas redes sociais informações deturpadas e deliberadamente distorcidas para intimidar jornalista e a liberdade de expressão. É inacreditável, aí já teve um novo ataque que eu já falei. Vamos lá, o site francês, inclusive, está desmentindo que tenha sido ele a origem. Vamos lá. O próprio site francês Mediapart, onde foram publicadas essas declarações distorcidas da repórter, desmente as acusações repercutidas pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo site Terça Livre. Uma mensagem postada também na internet, o Mediapart diz que se solidariza com a jornalista que foi vítima de ameaças e completa afirmando que as informações publicadas no clube de Mediapart, que é esse setor do site que serviram de base para a postagem do presidente, são falsas e o artigo, segundo o site, é de responsabilidade do autor e o blog é independente da redação do jornal. Isso. E aí, deixa eu dizer uma coisa. Uma das coisas
Vocês lembram a expressão blogs sujos? Que eram aqueles blogs que serviam ao petismo, inclusive eram alimentados com dinheiro público. Eu era personagem, uma das personagens prediletas deles ali. Né? Não sei se continua a ser, também nunca me interessou. Olha, se vocês querem saber o que dizem a meu respeito, não dou a menor bola. Se me atribui crime, aí nós vamos conversar. E uma das coisas que eu criticava no petismo era justamente essa mobilização das redes sociais contra adversários. Eu passei muito por isso. Eu já contei essa história aqui, mas agora é mais oportuna do que nunca. Em 2006, eu operei 2 tumores no crânio. Apareceram 2 tumores no meu crânio. Né? E em 2016 apareceu o neurismo. Então, como eu brinquei no blog hoje, quem quiser dizer que da minha cabeça só sai coisa ruim, pode falar que eu não ligo. Que realmente saiu, né? Tinha um cara que trabalhava por uma página da Presidência da República que escreveu um texto dizendo que as bolotas, como ele chamou na minha cabeça, tinham aparecido em razão das coisas que eu pensava. Que era uma punição Um absurdo. pelas coisas que eu pensava. Que se eu fosse uma pessoa bacana, eu não teria tido tumores no crânio. À época eu escrevi a respeito, demonstrando que isso tinha de truculência. E trabalhava para uma página oficial. Né? Agora, a gente descobre que o texto contra a Constância foi escrito por uma senhora dita jornalista chamada Fernanda Salles. Isso. Onde trabalha a Fernanda Salles? Vamos lá. O item 7. É isso, Reinaldo. A mulher que assina o texto com essas informações falsas sobre a repórter do jornal Estado de São Paulo, lá no site Terça Livre, ocupa um cargo no gabinete do deputado estadual Bruno Engler, do PSL, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Fernanda Salles Andrade atua como assessora parlamentar desde 2 de fevereiro e recebe um salário de pouco mais de R$6.000. Isso aí. Então, assim, ela disse, não produzir nas horas livres. Bom, nas horas livres, porque nas horas ocupadas já tem onde ganhar o pão. Trabalhando para um deputado bolsonarista. E espalhando fake news. Né? Combati isso no passado, vou combater agora. Eu acho isso nojento. Eu acho isso asqueroso. Espero, aliás, que o Estadão dê o suporte necessário à Constância para processar o presidente Jair Bolsonaro por danos morais. Porque o que ele fez não se faz. Não é digno de um presidente da República. E, para encerrar, o site Aos Fatos, que faz checagem sobre fake news, já pegou 82 declarações falsas ou distorcidas do presidente desde que ele assumiu a presidência, é isso? Isso. 2 meses e 11 dias, o presidente já passou adiante 82 informações falsas ou imprecisas. Reinaldo, ainda falando da comunicação, a gente falava mais cedo sobre o militar que foi designado para coordenar a atuação da comunicação do presidente na internet. Na internet, o próprio presidente reagiu a essa notícia da nomeação, dizendo que se tratava de fake news. Depois, essa informação saiu no Diário Oficial da União, com a assinatura do ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. E, mais uma vez, o presidente reagiu, dizendo que a chamada falava sobre o coordenador das redes sociais depois de polêmicas. E diz que isso induziu o leitor a associar o perfil pessoal dele, Bolsonaro, à notícia de mudança do governo. E aí ele falava que a notícia mudava o foco da resposta à desinformação que o jornal Folha de São Paulo estaria propagando com a nomeação desse novo responsável. Vocês entenderam? Provavelmente, né, não sei se ele sabia que estava sendo nomeado. É nomeado, ele disse que não é, que isso é fake news. Depois, não, eu estava chamando de fake news, na verdade, a interpretação que eles estavam dando para coisa de não sei o quê. Interessante que nesse título ele viu a mudança de foco. No outro. No outro, não. Não há a menor... Ou muda, ou não há a menor chance disso dar certo. Ou muda...
E para encerrar, porque eu preciso para o comercial, que o Fábio já está querendo me estapear aqui, deixa eu dizer uma coisa. Nossa, quem vê pensa. Só um pouquinho atrás. Só um pouquinho. Não há a menor chance disso dar certo. Se o presidente da República não tomar as providências, ele vai fazer a reforma naufragar. E para encerrar, chamo atenção para uma coisa, já falei aqui, insisto. Até agora, não existe esquerda no Brasil. Cadê? Não criou nenhuma dificuldade para o presidente da República. Zero. A oposição, nada. O maior inimigo de Bolsonaro é Jair Bolsonaro. Vai, Fábio, dá o comercial.